sou Marco Aurélio, eu sou da Secretaria Municipal da Fazenda, eu sou chefe do Departamento de Cadastros no município, que é o departamento que formaliza as empresas, que faz a abertura das empresas. Eu tenho 20 minutos aqui, eu vou dar uma resumida em toda a questão. Aqui eu vou mostrar como que a gente fez no município para fazer a aceleração na abertura das inscrições municipais, tá? Para formalizar as empresas de modo mais rápido. E também vou falar aqui rapidamente do processo agora da integração do município ao Facilita São Paulo, ok? Que é uma questão bem importante aí, que vem trazendo bastante dúvidas para os municípios. Eu agradeço à Cefim pela participação, né, pela minha participação aqui, poder compartilhar essa experiência. Vamos lá. O modelo ideal hoje em dia para se fazer a abertura de uma empresa é que a formalização ocorra rapidamente, preferencialmente em horas ou até minutos. E isso é possível sim, tá? Mais para frente eu vou mostrar o modelo do Facilita e até o modelo de viabilidade que nós temos hoje, parametrizado, que quando um contribuinte dá entrada na formalização, em poucos segundos a resposta da viabilidade já está pronta, sim ou não, tá? E eu tenho a dizer que essa integração que eu vou mostrar aqui vem ao encontro de tudo que já foi dito, a integração do município, como, por exemplo, na nota fiscal eletrônica nacional, que tem que se integrar também os dados, tá? Quais são os desafios hoje em dia? As leis municipais estão ultrapassadas, a gente tem burocracias, falta de sistemas informatizados e a harmonia entre os entes públicos. Aquela questão bem antiga de que você tem que fazer uma romaria nos entes públicos para formalizar a sua empresa em todos eles, tá? As nossas leis também, a gente teve a dificuldade de trazê-las para um contexto mais atualizado para podermos fazer essa aceleração nas aberturas. Bom, o que a gente fez em relação às legislações? A gente começou com uma base, que era a Lei de Zoneamento Municipal. Na Lei de Zoneamento Municipal, nesse último governo, ela teve uma alteração. Ela passou a ter um novo termo, que é o nivelamento. Enquanto eu vou falando, Marcelo, se você quiser acessar o plano diretor aí, veja bem, todos os municípios, a maioria deles, existe lei de zoneamento. Um município como Rio Preto, ele é dividido em zonas. Você pode uma atividade numa zona, não pode na outra. A gente veio com uma questão mais difícil. A gente tinha um bairro onde ele deixou de ser estritamente residencial, porque o desenvolvimento foi chegando. Então, a gente tinha nele uma determinada zona. Precisaríamos aumentar a zona, o nível de zona desse local, para poder termos, por exemplo, construção maiores, edificações maiores, torná-lo predial, ok? Para isso, a gente tinha que subir a zona. Quando a gente subisse a zona, automaticamente iria poder ter atividades de maior impacto nesse local. O que foi criado, então? O nível. E dividiu-se o município, a lei de zoneamento, em zonas para construção e nível para uso. Então, se você vier no plano diretor aqui, ó, você vai ver na Lei 13.709 que essa divisão do município em zona e nível, você tem a zona para construção e o nível, então você possibilitou o quê? Tivéssemos uma parametrização dos IPTUs por nível. Esse IPTU pode uma oficina, aquele IPTU pode uma indústria, o outro IPTU pode um escritório e assim por diante. Nós separamos a construção da atividade. Quando você pega aqui, por exemplo, o anexo 5, mapa de níveis, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Veja, ele está colorido de acordo com a legenda lá à direita embaixo. Nós temos o nível. O que está em amarelo é exclusivo residencial. O que está em azul é um nível de menor impacto de uso. O que está em branco é um nível 2, e assim por diante até chegarmos num nível mais alto. As áreas em rosa são áreas em controles. O que a gente fez, então, para automatizar e acelerar os processos de abertura do município? Fizemos o seguinte, pegamos as quinais, Marcelo, por gentileza, abre o decreto, e definimos o impacto de cada quinai em cada local do mapa do município, em cada região. O que foi feito pela empresa de processamentos do município, a Empro, pegou os quinais, pegou a cor do mapa e a gente define que, por exemplo, uma quinai de número cultivo de fumo, por exemplo,
ela é permissível a partir do nível 1. Então, se a pessoa faz um pedido de abertura e ela declara o número de IPTU, existe automatização do sistema. Entendeu? Então, você tem a CNAE já vinculada a qual local do município que ela pode, você informa no consulta prévia esse número de IPTU, o sistema já entende. Neste IPTU, tal atividade é permitida ou ela é permissível. Quando é permitida, ela passa automática em poucos segundos. Você tem uma viabilidade deferida em poucos segundos. Quando ela é permissível, ela cai para uma análise manual e ela demora um tempo maior para ser analisada, tá? Então, aí começa a nossa automatização e a aceleração dos processos de abertura, alterando a lei de zoneamento para que se permitisse uma análise mais rápida, mais fácil. Pode fechar, Marcelo, por gentileza. Vamos voltar aos slides ali. Bom, eu vou falando um pouco aqui enquanto eles vão achando. Então, algumas legislações foram alteradas. A lei de zoneamento, que é do plano diretor, criou-se o decreto de nível, onde você traz todos os níveis, onde eles são permitidos e permissíveis. Com isso, o usuário mesmo pode fazer uma consulta prévia antecipada. Ele pega um mapa, ele olha o decreto, ele define o lote dele, que nível que é, e ele vai lá no decreto. Olha, se essa CNAE pode em qual lugar do mapa, qual local da cidade, tá bom? Bom, além do mais, a gente teve algumas alterações também. Por exemplo, a lei que dispõe sobre a notificação eletrônica dos atos administrativos. Não era mais preciso enviar uma correspondência para o contribuinte. Era possível fazer a notificação de forma eletrônica. O município regulamentou isso. Meu departamento mandava mais de 100 cartas por dia com AR. Com uma edição de uma legislação onde você pode fazer uma notificação eletrônica, a gente faz no próprio sistema. Você faz o seu pedido, quando você grava aquela viabilidade, eu já te notifico do que você tem que fazer. E isso é em todos os processos do município, tá bom? A classificação de atividades, como eu mostrei, o regulamento de procedimento de formalização de empresas, que é o 19.147. Com tudo isso, foi preciso que a gente fizesse uma alteração no nosso decreto municipal, para que a gente trouxesse todas as regras aí, que vocês vão ver, do VRE e do Facilita para o município, tá? Mapas digitais disponibilizados para consulta pública. Aquele mapa que vocês viram, ele agora está no site da prefeitura. Ele é público. Pode deixar, Marcelo, dá para entender. O que acontece? Você vai no riopreto.sp.gov.br, você digita mapas. Você procura nos mapas de Rio Preto, plano diretor, um mapa chamado plano diretor, e você tem esse mapa. Você aproxima a imagem, clica no lote, ele te dá o nível daquele lote, o número do IPTU, qual atividade pode ir lá. Por que eu estou falando que isso acelerou as aberturas das empresas? Porque o número do IPTU está lá. Hoje, para se abrir uma empresa no Via Rápida Empresa, é obrigado a colocar o número de IPTU. E a gente tinha muito problema das pessoas perguntarem qual que é o número do IPTU, eu não tenho, o proprietário não passou, e isso por diante. Então, agora é público, é fácil. Vai lá no mapa, pega o número do IPTU e faça a sua consulta prévia. Isso também acelera os procedimentos para os contabilistas, ok? Consulta prévia automatizada com reanálise de ofício de protocolos de viabilidade indeferidos. Monitoramento constante nessa evolução. Eu vou explicar. Veja bem, nem todas as consultas prévias dá para ser automática, porque alguns locais com algumas atividades não são permitidas de pronto, elas são permissíveis. O que isso significa? É que precisa de uma análise mais aprofundada, seja da Secretaria de Planejamento ou Secretaria de Trânsito e Meio Ambiente, por exemplo. Então, cai para uma análise manual. O VRE, o Via Rápida Empresa, ele tem uma regra de que você tem que dar a resposta em 3 minutos para o sistema. Eu tenho que dar a resposta em 3 minutos. Eu não posso dar em análise, esperar que isso corra dentro do município. Eu dou a resposta não passível, tá? Com uma pop-up dizendo assim, essa análise é não passível de ser verificada de acordo com a lei de zoneamento. Seu protocolo foi encaminhado de ofício, automaticamente para o nosso sistema interno ICAD. Acompanhe lá o pedido,
para depois voltar ao VRE. Veja bem o que a gente fez. Quando você indefere um processo de viabilidade, o contribuinte tem que ir até uma secretaria, ou no nosso caso, Poupatempo, e fazer um pedido de reconsideração. Nós quebramos esse caminho, diminuímos muito bem esse caminho. O que a gente fez? Eu dou a resposta de não passível, você cai para uma análise manual, a gente já analisa de ofício e segue o processo rapidamente, entendeu? São prazos que a gente encurtou. Abertura de protocolos e trâmites de forma digital. A gente abre os protocolos de forma digital, não é papel. No meu departamento não tem papel. Eles tramitam de forma digital entre os departamentos. Emissão de despachos com mensagens mais claras e intuitivas, instrutivas. E os vídeos tutoriais. Nós publicamos vídeos tutoriais no YouTube. Teve um dos vídeos que nós publicamos, eu faço passo a passo na imagem, que deu mais de 20 mil visualizações, onde a gente ensinou os contadores a como fazer os processos de abertura em Rio Preto. Entrega de documentos de forma digital via upload. No nosso sistema, quando a gente pede um documento, é possível fazer o upload do documento no próprio sistema, não precisa ir no poupa-tempo e nem protocolar na secretaria, tá? Isso tudo foi acelerando o tempo de análise dos protocolos. Canais diversificados de atendimento ao usuário. E-mail, chat, telefone, presencial. Possibilidade de abrir os protocolos por e-mail ou por chat. Então, o atendimento também de várias formas diminui o tempo de análise dos pedidos. Além de você poder tirar dúvida. Você pode tirar dúvida em vários locais para que você faça um processo mais limpo, para que ele seja mais correto e mais rápido. Coleta de informações adicionais nos processos de abertura de empresas. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu precisava de mais informações. Então, eu tenho um processo lá de viabilidade, onde o contribuinte entra para preencher, perguntando, eu posso ou não nesse local? E eu trouxe uma simples questão. Olha, informa aqui seu telefone e seu e-mail. Por que isso? Porque quando eu tenho dúvida lá dentro sobre a análise de um protocolo, eu ligo, eu chamo o contribuinte, o contador para conversar. Porque o protocolo não fica lá parado. A gente vai, com um contato mais direto, resolve logo a questão. Regularização dos servidores, reorganização dos servidores de acordo com o fluxo. A gente tem vários processos dentro de um departamento. Se tem um gargalo hoje, todo mundo faz um mutirão lá, corre no meio período para cá e aí por diante. Expedição de normativas gerais, instruções normativas e deliberações. Existem casos que são recorrentes nos conselhos do plano diretor que analisa a liberação das empresas. Opa, se o caso é recorrente, vamos fazer então uma instrução normativa, para que sempre que cair aquilo não precise esperar a discussão, já libera logo. Mudança de pensamentos e abordagem dos servidores no atendimento aos contribuintes. Existe uma questão muito séria que veio lá do passado. Quando toca o telefone a um contribuinte, o servidor já tem raiva dele sem nem saber quem é. Então, no meu departamento, a gente trouxe essa cultura de vamos ter empatia, vamos entender o que ele quer para resolver. Porque quanto menos você tenta resolver, mais ele vai ligar. Os processos de análise da consulta prévia de viabilidade em Rio Preto hoje são automatizados por IPTU em nível, como eu mostrei. A gente aderiu ao VRE, ao REDSIM em 2021, pôs para funcionar em fevereiro de 2022, e a gente adota o Certificado de Licenciamento Integrado, o CLI, como documento oficial do município. Não tem mais alvará de funcionamento. A gente utiliza o CLI. Então, o munícipe ele não tem que ficar indo em um sistema e em outro. No VRE pode passar... No VRE mesmo, o que acontece? Aqui faz todo o processo. A prefeitura está integrada na viabilidade, na inscrição municipal e no licenciamento. Então, por aqui já se faz tudo. E o último documento, que é o CLI que regula tudo isso, é o documento oficial do município. Veja, quando se fala no Pacto Federativo, ou se fala na questão da integração aí do município com os entes federativos, a gente aqui está integrado desde 2021, nessa questão de obter as informações. Uma empresa ela só consegue registrar no coletor nacional, criar o seu CNPJ, se ela tiver uma viabilidade deferida em 3 minutos, tá? O máximo de tempo que a gente tem para dar resposta. Rio Preto é modelo para muitas outras cidades. A gente aderiu em 2021 ao VRE. Bom, outra coisa importante é a integração dos nossos sistemas de informática que a Empro fez. Quando eu tenho uma viabilidade, ela tem que tramitar entre essas secretarias, o trâmite não é de papel. Eu clico num botão e mando para a secretaria, ela responde deferido ou me devolve. O mesmo ocorre na etapa de licenciamento aqui, ó, que é a última. Todas as secretarias parametrizaram os seus requisitos de posturas,
de acordo com as leis municipais. Todos parametrizados no sistema do município. O que acontece? Quando você faz um pedido de viabilidade, informa o endereço e a atividade, o sistema já entende, conforme está parametrizado, cada secretaria, o que vai ser feito, o que vai ser pedido para aquele contribuinte. Então, a gente tem sistemas informatizados e integrados que o protocolo ele corre automaticamente no sistema. Não precisa tramitar papéis e malotes, tá? Bom, agora eu vou entrar no sistema do Facilita, que é o seguinte. O VRE é da Redesim. Redesim cria o Via Rápida Empresa do Facilita São Paulo, tá? O Facilita São Paulo é um programa que traz o quê? A maior desburocratização possível para o Estado de São Paulo, para que as empresas, de acordo com a atividade, se enquadrem em um desses riscos. E o que tem de mais especial? Tem que adotar as quinais de baixo risco no município, por conta da Lei de Liberdade Econômica, e tem também que fazer o quê? Viabilidade em 3 minutos, baixo risco e tudo isso aí, tá bom? Bom, principais obrigações do município para adotar o VRE. Adotar os critérios de classificações de risco das atividades econômicas do Comitê Estadual da Facilita, que são 900 quinais. Aí você vem com algumas questões lá na frente que traz os reflexos, já estou chegando lá. Integrar-se à Redesim, analisar a responsabilidade da viabilidade, responder à viabilidade em 3 minutos, emitir a inscrição municipal de forma automática e instantânea, conquistar os selos bronze, prata, ouro e inovação e figurar positivamente no Instituto de Ranqueamento de Tempo de Abertura. Não basta você mexer nos seus processos, nos seus sistemas de informática. Os governos querem os selos e os governos querem ranquear, tá bom? Isso é inerente a todos os governos. Tem que ranquear, tem que botar o município lá em cima, tem que conquistar os selos. E é isso que o Facilita propõe e é isso que a nossa aceleração de abertura está refletindo positivamente nesse novo sistema, tá? Isso deve entrar, o Facilita, em dezembro. Desafios da implementação do Facilita no município. Quinais classificadas como baixo risco. O que acontece? Quando a atividade é de baixo risco, ela está isenta do licenciamento e de obter o alvará de funcionamento, que é o CLI. Daí você me diz, nossa, mas a empresa não vai fazer nada, não vai precisar licenciar, ir lá nas fiscalizações de posturas, não vai ter um documento para ser cassado? O momento é ao contrário para o Facilita. Primeiro, a empresa se formaliza, faz a viabilidade, não mudou nada na lei de zoneamento, isso é imutável. Você pergunta se pode. Pode. Você, se for baixo risco, na viabilidade, você já vai receber a resposta. Não precisa licenciar, nem ter o CLI. A fiscalização vai agir posteriormente, chegando nas empresas de baixo risco e obrigando que ela atenda às legislações municipais. Há muita dúvida. Opa, se não precisa licenciar, acabou minhas legislações? Não, ela vai ser cobrada posteriormente, tá bom? Nós estamos adequando os processos de fiscalizações para que isso aconteça, tá? Está mudando tudo por conta do Facilita. Alterações no modelo de trabalho da fiscalização. Como eu disse, antes era preventiva e agora talvez vai ser punitiva, ok? Muda o lado da fiscalização. Ao invés dela startar a fiscalização quando gera a inscrição municipal, ele vai startar lá no final, depois que a empresa já está funcionando. Mudança de paradigmas nas metodologias pelo município de modo generalizado. A lei de liberdade econômica deve ser, sim, colocada em prática. Não há choro nem vela. E isso foi uma coisa que veio bem difícil para a gente também, porque a gente tem legislações que engessam o município. Só te dou uma licença se você cumprir uma obrigação acessória. A gente não tem mais a licença, vai cumprir a obrigação acessória? Isso foi um monte de dúvidas que todos nós tivemos. Então tinha que mudar, aplicar a lei de liberdade econômica. Alteração nos sistemas de informática, impacto nas alterações de fiscalização, harmonização das legislações, eu estou trabalhando nesse, tá? Esse daqui está super difícil de trabalhar. Você tem que chamar todas as secretarias para harmonizar todas as legislações. Para a entrada do Facilita, baixo risco, não licencia, vai ser cobrado depois. Não pode ter uma obrigação acessória vinculando uma licença de funcionamento. Eu mandei um interno para todas as secretarias e pedi, me deem suas legislações. Eu vou submetê-las à PGM para que sejam analisadas todas juntas. Por fim, a gente vai gerar um decreto municipal, revogar as que puderem ser revogadas, tem lei de 1980 que não cabe mais atualmente, atualizar outras. Era preciso mexer na legislação, é uma parte dificílima que o município atualmente vem vivendo, tá? Virada de chave do sistema, tem um momento que vira a chave, naquele dia
telefones não param de tocar, ele tem que estar testado, o sistema todo, você tem que treinar os funcionários internos e dar suporte aos usuários, tá? Aí, geralmente, o que eu faço nesse momento? Uma live onde está aberta para todos os contabilistas de Rio Preto e região, onde a gente vai dizer, o sistema mudou agora para essa forma. Como você faz? Desta forma. Então, a gente faz uma live, faz uma ampla divulgação. Como eu disse, a gente tem chat, atendimento, vídeo tutorial, tudo isso para dar o suporte. Para quem quiser anotar, esse material de apoio é muito bom. A resolução é o que eu uso, tá? Para implantar o Facilita, se algum município estiver implantando o Facilita. Isso é uma cartilha. É o que você deve seguir, tá? Não vou entrar em cada um deles, porque eu tenho um tempinho aí para terminar aqui a apresentação. Bom, aspectos positivos do Facilita, aplicação da Lei de Liberdade Econômica, daí não tem que aplicar. A desburocratização, sistema único de formalização de empresa, alteração do foco da fiscalização do município, porque agora a fiscalização está focada em empresas maiores e as menores dá para fazer um trabalho mais superficial, porque elas estão identificadas. Modernização da prefeitura, desenvolvimento econômico do município. O Facilita é isso, ó. A viabilidade, dependendo do porte da empresa, você vai pelo VRE, outro porte da empresa você vai pelo Facilita. Se você se enquadrar no Facilita, já responde sobre o licenciamento, você está isento do licenciamento e do CLI, e a fiscalização é posterior. Bom, o que se ainda pode melhorar? Essa é uma pergunta, estou terminando, é o meu último slide, tá? O João, que é o estagiário da Cefim, jornalista, ele me perguntou, o que você acha ainda que pode melhorar? Tem dica para prefeituras pequenas e médias? Eu disse que sempre há para melhorar, porque a sociedade evoluiu muito. Os contribuintes, eles não querem o que eles têm direito, eles querem aquilo que eles têm direito bem feito. Então, todo mundo sabe hoje em dia reivindicar. Então, a gente tem que estar pronto para tudo isso. Precisa de liderança e planejamento. Ok, para colocar o Facilita em prática e o VRE, alguém tinha que fazer. Alguém tem que fazer. Se deixar uma equipe grande ou cada um decidir, não. O Martinho, secretário, meu secretário, falou, vamos fazer. Marco Aurélio, você é de abertura de empresas, o VRE está contigo. Pronto, acabou. Tem que ter uma liderança. Tem que ter alguém que diga, você vai fazer. Eu fui me estudar, me aprofundar muito, buscar vários exemplos, conversar com várias prefeituras, 1 milhão de dúvidas que eu fui colocando tudo num papel e eu fui buscando exemplo, planejando, escrevendo. Na parte mais que vocês podem imaginar, básica mesmo, de criar aquele monte de papel e depois ir dando resposta em cada um para montar meu plano final. Revisão, alinhamento, realinhamento, mudanças, recomeço. Apoio da chefia, que as coisas sejam colocadas em práticas, porque senão você faz a teoria e como é que você coloca em prática? Vontade de fazer e paixão pelo que se faz, nada vem pronto. Eu amo ser funcionário público, eu amo fazer as empresas funcionarem e eu faço acontecer. Estou lá desde 2021 fazendo o VR acontecer e agora eu tenho que fazer o Facilita. É o objetivo atual da minha vida profissional. Meu contato é esse. Facilita é uma questão gigante que tem muitas dúvidas. Podem mandar dúvidas que eu respondo, tá bom? Obrigado, obrigado, Nolim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renan. Eu trabalho, sou servidor público há 11 anos, aqui em São José do Rio Preto. Trabalho atualmente no Departamento de Prestação de Contas. Vim trazer um pouquinho do que a gente tem implementado no departamento, né? Um pouco do trabalho que a gente tem realizado lá, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, né, ao Naline, à Cefim, ao gabinete da Secretaria da Fazenda, a toda a equipe, né, do Gabinete da Fazenda, ao Martinho, nosso secretário, Wagner, ao Leandro, da equipe do Tesouro, ao Departamento de Prestação de Contas, também que participou nesse processo de mudança. Não foi um processo simples, né? Eu vou falar um pouquinho aqui das prestações de contas do terceiro setor, né? Alguém aqui trabalha com o terceiro setor diretamente? Com prestação de contas do terceiro setor? Ninguém? Acho que é um assunto novo, né, na Cefim. Que eu quero pontuar aqui, né? As organizações sociais, né, fazem parte do terceiro setor, têm como principal objetivo atender uma parcela da população por meio de contratos firmados, né, com o município, com órgãos públicos, por meio de termos de colaboração, termos de fomento,
convênio, contrato de gestão, né, que são da saúde. E aqui no município de São José do Rio Preto, pode avançar. Perdão. No município de São José do Rio Preto, ali em 2023, nós tivemos um total de repasse de 435 milhões no terceiro setor. Em torno de 80% é a saúde que administra isso, né? No estado de São Paulo, 41 bilhões. Ou seja, o terceiro setor atende uma parcela oferece serviço à população que o primeiro e segundo setor não conseguem atender, né? São atendimento por meio das entidades sociais, das organizações sem fins lucrativos. E a gente pode observar aqui que é uma fatia um tanto quanto significativa, né, para a população. Tivemos um crescimento bem significativo também de 2019 a 2023, 62%, ou seja, a tendência é que isso continue crescendo cada vez mais, né, um caminho sem volta. E o que eu quero pontuar com isso? Isso é um grande desafio para nós, porque o serviço aumenta, né, os repasses aumentam, e nós temos que observar aquilo que nós podemos buscar para melhorar, né, na eficiência do nosso município, né, tanto com relação à prestação de contas, quanto na execução dos serviços. Se a gente parar para observar que cada centavo daqueles 435 milhões deve ser apresentado para a prefeitura, para o órgão público que administra aquele dinheiro, a gente pode observar uma carga de documentos gigantesca, né? Temos vários problemas aí com questão de armazenamento, segurança da informação, burocracias, enfim, uma série de problemas, né? Aquele é um dos desafios, né? O grande número de repasses, o grande valor repassado ao terceiro setor, e o grande crescimento, né, nos últimos anos. Um outro desafio enfrentado aqui pelo município é com relação às novas exigências, né, as tendências ali do Tribunal de Contas. O pessoal aqui acho que já deve conhecer ou ter ouvido falar do Aldesp, né? E a fase 5 é a que atende ao terceiro setor, né? A prestação de contas do terceiro setor está inserida aqui na fase 5 do Aldesp. Lá em 2020, nós tivemos a inserção do módulo ajuste na fase em piloto, e lá em 2024 foi iniciada a utilização do módulo ajuste, né? O que é o módulo ajuste da prestação de contas do terceiro setor? Os novos contratos firmados, novos convênios, termos, tem que ser inserido no sistema Aldesp para auditoria do Tribunal de Contas, né, e fiscalização. Então, com isso, o Tribunal de Contas quer cada vez mais se aproximar dos municípios. Ao invés do tribunal vir buscar informação do município, ele quer que o município alimente o sistema para facilitar para manter essa proximidade, né, e facilitar na auditoria e fiscalização. O módulo ajuste é alimentado manualmente, né, e o módulo prestação de contas do terceiro setor, da fase 5, é o que envolve os lançamentos de cada prestação de contas, ou seja, o módulo ajuste o pessoal cadastra manualmente, o módulo prestação de contas já deve ser alimentado por meio de web service. É um pouco diferente, porque a prefeitura não vai mais conseguir alimentar aquilo manualmente lá no site do TCESP. Então, o Tribunal de Contas vem apresentando, através de comunicados, lives, enfim, uma série de informativos, que as prefeituras têm que se modernizar para poder atender a essas exigências, né? Outro grande desafio é essa questão da implementação do Aldesp para o terceiro setor. Então, levando em consideração esse valor altíssimo repassado, né, para o terceiro setor, eu vou ser bem sucinto aqui para a gente conseguir não estender muito, né, a apresentação, mas a introdução do Aldesp, na fase 5, no módulo prestação de contas, as novas exigências aí do Tribunal de Contas para acompanhamento, né, da execução desses repasses e uma boa prestação de serviço, né, essa proximidade que o Tribunal de Contas tem apresentado, né, com os municípios, né, com os órgãos jurisdicionados. A necessidade da redução de resíduos, né, do município, levando em consideração
que são 435 milhões. Imagina a carga de documentos, né, que não era apresentado ali no nosso departamento, né, não só no nosso departamento, lá na Secretaria de Saúde também. Nós identificamos a necessidade de modernização desses processos, né, a necessidade de abertura de uma licitação para a contratação de uma solução que atendesse especificamente à prestação de contas do terceiro setor. Né? Além disso, né, durante os estudos que foram iniciados lá em 2022, identificamos também a necessidade de modernização, de atualização da nossa regulamentação, né, específica do terceiro setor, né, que é a 13019, que já tinha alguns pontos ali que não se encaixavam muito bem, né, no que a gente estava trabalhando ali na prestação de contas. Então, elaboramos ali um termo de referência, fizemos um grande estudo, né, até coloquei lá no primeiro slide que o Tribunal de Contas publicou recentemente, informou recentemente que em torno de 20% das prefeituras são informatizadas no terceiro setor. Ou seja, se a gente considerar a carga, o volume de documentos, né, o volume de cifras repassadas ali, é um valor bastante significativo, e se as prefeituras não conseguem gerir isso digitalmente, né, temos um grande problema aí. Pensando nisso, né, a gente começou a construir o termo de referência lá em 2022 também. Foi aberta a licitação ali em 2023. Nós conseguimos introduzir um sistema no nosso departamento. O grande desafio ali foi estudar os pontos principais, levando em consideração que atualmente são em torno de 20% das prefeituras digitalizadas. Lá em 2022, não tinha nem 10% das prefeituras do estado. Então a gente tinha que ter um ponto de partida, entender como que estava funcionando o terceiro setor, estudar as propostas, estudar as soluções disponíveis para conseguir colocar um sistema que atendesse a todas essas demandas no nosso departamento. Então, até foi feito, eu coloquei aqui a pergunta, né? Copiei a ideia do nosso amigo Marco. Pergunta realizada pelo João ali: se as entidades do terceiro setor ainda lutam pela falta de tecnologia e equipamentos para fazer a prestação de contas do terceiro setor. Eu lembrei de um dos pontos que nós colocamos lá no nosso termo de referência. Um dos objetivos seria facilitar a prestação de contas para as entidades. Então, nós pensamos o seguinte, né? Como que a gente pode chegar nisso? Um dos itens, uma das exigências foi que a prestação de contas deveria ser feita através de um navegador. O sistema deveria funcionar por meio de um navegador. Então, isso já facilitaria bastante, né? Qualquer computador tem um navegador, a pessoa pode acessar. Colocamos também que pode ser utilizado o sistema por meio de um smartphone ou tablet. Então, assim, hoje em dia, essa questão da falta de tecnologia das entidades, acho que ter um computador para prestar contas é o mínimo que ela tem que fazer, em vista de todo o serviço oferecido ali, né, e toda a responsabilidade em cima desse repasse. Então, eu creio que não seja mais um problema, mas, mesmo assim, nós visamos simplificar os processos ali na nossa licitação. Além disso, né, durante a elaboração do termo de referência, um grande desafio seria implementar essa nova solução, né, visto que o terceiro setor, em várias ocasiões, assim, nós lidamos com organizações que não têm muito conhecimento na área de tecnologia. Então, nós colocamos ali que a capacitação deve ser durante toda a execução do contrato. A gente sabe que tem aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de utilização de sistemas ou computadores de qualquer forma. Então, nós colocamos ali, a capacitação é contínua, né? Sempre que entra uma pessoa nova deve ser capacitada, para a gente estar sempre de acordo ali com as tendências, né? E não deixar nada parado. Considerações finais, né? Então, com todo esse trabalho que nós tivemos, essa proposta de melhoria, de atualização da nossa regulamentação, da construção de um termo de referência para a contratação de uma solução ali que envolvesse o terceiro setor, tivemos ganhos significativos na questão da transparência das informações, na facilidade em adquirir as informações, né, em tempo recorde. Antes, o papel a gente precisava desarquivar alguma coisa que estava lá há 3, 4 anos arquivado. Então, hoje está tudo salvo ali em nuvem, nós conseguimos acessar em tempo real as informações. Preciso de uma nota fiscal hoje, em 5 minutos a gente consegue acessar.
sem contar a parte do nosso decreto, que foi toda revisada a 4 mãos, né? Então, assim, pegamos o pessoal ali da Secretaria de Assistência Social, que tem inúmeros termos firmados, Secretaria de Educação, pessoal da Saúde, e todo mundo pôde contribuir para que a gente acertasse todos os pontos que estavam, que precisavam de alguma atualização ali no nosso decreto. O trabalho não para por aqui, né? Nós estamos sempre de olho nas tendências aí do Tribunal de Contas, nas publicações, nas novas tendências, né? Nas novas ações da União do Tribunal de Contas. Então, o que eu posso deixar aqui de sugestão é que quem é envolvido com o terceiro setor, que acompanhe de perto todas esses informativos do Tribunal de Contas, porque sempre tem alguma coisa nova, eles estão sempre disponibilizando algum material para que as prefeituras possam utilizar de base para se modernizar, para trabalhar em conjunto com eles, né? Eles sempre colocam lá que o tribunal não está aqui para punir, mas para melhorar a qualidade do serviço, né? E observar de perto como está sendo executado. Então, é isso que eu quero colocar aqui para vocês, de maneira bem resumida, não vou estender muito. Essa foi a minha apresentação. Mais uma vez, obrigado a Cefim, a Unaline, todos os envolvidos, Secretaria da Fazenda, Tesouro, Gabinete, toda a equipe da prestação de contas. Muito obrigado, pessoal.